irmãos, se puder ler comigo, Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometidos aos que o amam. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, nós encontramos ali falando que tudo há um tempo determinado debaixo do sol. E nesse tempo tem uma frase no versículo, se não me foge da memória, 4, que diz assim: tempo de chorar. E pense no tempo difícil esse, que é o tempo do choro. A gente sabemos que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria veio amanhã. Mas quando nós estamos passando por essa prova, parece que no amanhã, na noite seguinte, parece que a noite se torna uma eternidade na nossa vida. E por que eu estou frisando esses dois versículos? Quando nós falamos de provação, vem na nossa mente logo a história de Jó. Jó, um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem que procurava se desviar-se do mal, um homem que procurava agradar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu aprendo aqui que quanto mais você procura agradar a Deus, muito mais Satanás vai se levantar para que você desista de perseverar em agradar ao Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos do dia da provação, meu irmão, como eu disse, muitas vezes nos traz uma tristeza, mas nós sabemos, amados irmãos, que só seremos aprovados por Deus se nós passarmos por essas provações. Só seremos aprovados pelo Senhor se nós passar esse período da provação. Toca no teu irmão, aleluia, e diz assim: o dia da provação, se chegar na tua vida, sustenta o arado, não larga o arado de forma nenhuma, aleluia, porque o dia da provação, o dia da tristeza, o dia da angústia, o dia da perseguição, ele chega, mas depois, aleluia, Jesus, ele chega na tua vida, aleluia, para provar o teu ministério. Glória a Deus. Eu quero pedir a todos que deixem a sua Bíblia aberto no livro de Jó. Nós vamos nessa noite mergulhar um pouco sobre a vida deste homem. Alguns teólogos, alguns entendidos afirmam que o livro de Jó foi talvez escrito por Moisés, segundo alguma tradução judaica. Mas não existe prova suficiente para sustentar essa afirmação. Não importa quem escreveu, o importante é que a vida de Jó, a história de Jó foi real e aconteceu, aleluia. E o mais importante ainda é que Jó não abandonou o barco, aleluia. Jó, ele não perdeu a sua fé, aleluia. Jó não perdeu a sua esperança, aleluia. Ele continuou, aleluia, confiando no Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Meus queridos, no capítulo 1
do livro de Jó, nós encontramos uma narrativa que começa a envolver a vida de Jó, quando diz que no dia em que vieram se apresentar os filhos de Deus, concernente aos anjos, vieram se apresentar ao Senhor, veio também Satanás, aleluia, e disse o Senhor: de onde vem? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse: visse tu, aleluia, o meu servo Jó, como Satanás, ele é o pai da mentira, mas diante de Deus ele não pode mentir. Ele diz: eu ri, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aí o Senhor diz assim na sua poderosa palavra, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 8 do capítulo 1. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente e desvia-se do mal. Veja que Deus, ele tem, aleluia, a alegria de apresentar o currículo de Jó, não somente a Satanás, mas a todos os anjos que estão ali naquela reunião. Deus disse para Satanás: homem sincero, homem íntegro, homem que procura se desviar do mal, e ninguém na terra há como ele. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Esse é o homem que procurava se distanciar das coisas pecaminosa e procurava se aproximar de Deus. Por causa disso, aleluia, Jó pagou um alto preço, aleluia, por causa da sua fidelidade com Deus. E não é assim no dia de hoje, aleluia. Quando você começa a orar, quando você começa a consagrar, quando você começa a ter mais intimidade com Deus, alguém se levanta do lado, vizinho se levanta do outro, alguém diz: meu, se ela só quer orar, ele só quer cantar, ela só quer ser pregadora, ele só quer ser pregador. É porque você está mais perto de Deus, é porque você está mais íntimo de Deus, e o diabo está furioso com isso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome. Olha no versículo de número 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde, porventura não secasse tu de bem a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem, são obra das suas mãos, abençoasse os seus gados, aumentasse as suas terras. É porque é assim, irmão, aleluia. Quando Deus quer abençoar, Deus não é aquele que fica dando de migalha, não, aleluia. Ele estende a mão e vai embora. Aonde tu for, a terra é tua, aleluia. Aonde tu chegar, aleluia, estender as tuas mãos, eu te darei por herança. Deixa eu fazer uma observação aqui. Meu pastor, me dê a honra aqui. Olha aqui a observação bonita. Veja só. Vamos dizer que o senhor é Moisés. Isso aqui é uma ilustração do pastor, eu achei bonito. Quando Moisés entra na presença de Deus, e Deus disse que enviaria um anjo para ir com Moisés. Aí Deus disse assim, Moisés disse assim: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Aí o que é que acontece? Deus disse: eu vou. Aonde Deus ia, Moisés ia. Mas quando Moisés morre e entra Josué, Deus revela as coisas. Obrigado, pastor. Aí Deus disse assim: Josué, aonde eu ia, Moisés ia. Aonde eu pisava o pé, Moisés pisava. Aonde eu me direcionava, Moisés se direcionava. Agora contigo vai ser diferente. Para esse povo entender que quando eu levanto, eu honro. Quando eu levanto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu honro porque eu sou Deus. Aonde tu pisar, a planta dos teus pés
eu darei por herança. Aleluia. Aleluia. Eita, glória a Deus. Você já entendeu que no tempo, no período da provação, da angústia, da dor, mas nesse momento Deus não nos deixa só. As lágrimas rolam, mas as lágrimas rolando e o Espírito Santo descendo o mel da alegria, a unção da alegria, a unção do amor. Chega as pessoas a dizer assim: como é que pode? Está passando por provação, está sendo caluniada, está sendo rejeitada, está sendo abandonada, mas olha o sorriso estampado no rosto dela, olha a alegria dela servir a Deus. Ela vai para a igreja, dá glória de manhã, dá glória à tarde, dá glória à noite. O que é que está acontecendo? É porque ela está na prova, mas não, Jesus não saiu de dentro dela. O Espírito de Deus está sobre a vida dela. Eu dizia lá no pastor Lucas, que eu vi um testemunho, meu pastor Dorival, que um certo homem muito alegre, muito feliz, ele convida a Deus para ir com ele, porque a alegria dele é imensa, a alegria dele é extraordinária. Aí ele convida o Senhor, ele vai andando e o Senhor vai andando com ele. Ele olha para as pegadas, vê 4 pegadas, as 2 dele e as 2 do Senhor. Aleluia. Chegou a época que a luta chegou na vida dele, a angústia chegou na vida dele, a prova chegou na vida dele, a decepção chegou na vida dele. E quando ele vai andando e que olha para trás, ele só vê somente uma pegada. Ele começa a entrar no quarto, chorar, murmurar e dizer: Senhor, quando eu estava farto de alegria, o Senhor estava comigo. Enquanto eu estava te adorando, o Senhor estava comigo. Enquanto eu estava grato na minha alegria, são minhas. É que eu coloquei você no braço, aonde você não pode passar, eu fui passando com você nos meus braços. É assim que Deus faz. Na hora da prova, Deus te pega no braço e diz: não desisto de você. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Dia da aprovação. Vamos lá. No capítulo 1. Nós vamos ver aqui que o versículo de número 12 do capítulo 1. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas. Somente contra ele não atente, não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele saiu da presença para destruir tudo que Jó tinha. Jó era um homem tão íntegro que quando os filhos de Jó se reuniam, os 7 filhos e as 3 filhas, na casa do seu irmão mais velho, Jó sacrificava ao Senhor com medo, com temor, que porventura se seus filhos viessem blasfemar contra o Senhor, Jó apresentava um novilho ao Senhor após dos seus filhos. Olha que integridade. Mas de repente vem um mensageiro e traz umas mensagens ruins para a vida de Jó. Não é triste quando nós sabemos, ou chegamos ao nosso conhecimento, melhor dizendo, mensagem ou notícia que nos desagrada, nos dá um calafrio, nos dá uma tristeza no coração. Imagina o mensageiro dizendo: Jó, os teus filhos estavam em casa do seu irmão mais velho, estavam comemorando, estavam todos alegres. De repente deu um vento nos 4 cantos, derrubou a casa caiu por cima dele, matou todos os teus filhos, e só eu escapei. Meu irmão, eu estou ocultando um pouco aqui. Eu imagino, Jó perdeu ouro, tudo bem. Jó perdeu empregado, dói, porque Jó amava os empregados. Jó perdeu os animais, camelos, tudo bem. Mas quando fala em perder filho, quem é mãe sabe. E Jó amava os seus filhos.
já perdeu filho, já teve o desprazer de enterrar um filho, sabe o tamanho da dor. Agora imagina 10. Fazer 10 velórios. Mas a Bíblia diz que a resposta de Jó foi essa: nu eu vim, nu eu tornarei para lá. Deus me deu. Ele retribuiu ao diabo a destruição. Ele disse: não vou dar honra ao diabo. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Ramanto e Kimino, eu dergue a serás. Aleluia. Às vezes nós perdemos algo e queremos culpar muitas vezes o pastor, o dirigente, a dirigente, alguém da nossa família. Oh, Ramandorei Kanda Suiderras. Mas a gente precisa fazer muitas vezes uma autoanálise. Por que nós perdemos? De fato e verdade, de quem é a culpa? Capítulo 2. O diabo não ficou satisfeito por Jó ter perdido tudo. De Jó ter perdido os seus filhos, os gados, as riquezas, camelo, tudo que ele tinha. A sua mansão, sua casa, eu acredito ser bela, né? O homem mais rico do Oriente, o empresário mais bem sucedido. Lá na frente a Bíblia vai dizer que ele estava fora da cidade, no lixo. O original aqui é nos monturos que sobraram dele. Jó está acima da cinza de tudo que ele perdeu. Assentado, os bens de Jó viraram cinza, paior, de lixo, que não tem significância para nada. No capítulo 2, vem a segunda reunião, a qual Deus faz com os anjos. E os Benaim Elohim se apresenta diante do Senhor. E quem vem também? Arash, serpente, tentador, Satanás. Aí o Senhor faz a pergunta de novo. E diz assim, no verso de número 2, então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque ninguém há semelhante como ele. Olha o que é que Deus está dizendo: ninguém há, perdeu tudo, mas não tem ninguém semelhante com ele. Ele continua sincero na minha presença, reto na minha presença, temente na minha presença, desviando do mal. E o que ainda resta da sua sinceridade, e havendo-me tu incitado contra ele para consumir a causa. Olha o versículo número 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor dizendo: pele por pele. O bicho é sagaz. O bicho é sagaz. Se ele se atreveu de tentar o próprio Jesus, o bicho é sagaz. Então quando for orar, não economiza de pedir a Deus que meta fogo no pelo do Satanás não, meu. Esse negócio de dó do diabo, tem irmão que está tendo dó do diabo. Bichinho nada, ele é destruidor. Fogo. Aleluia, glória a Deus. Agora tem que meter fogo, tem que vigiar, viu? Porque ele não dorme nem se cansa. E a gente dorme e se cansa. Vamos lá, reto,
temente a Deus. Aí ele disse assim: então disse Satanás, respondeu o Senhor: pele por pele, tudo quanto tem o homem te dará pela sua vida. Olha, irmãos, ele agora tentou contra quem? Contra a vida de Jó. Agora pula para o versículo 7 para a gente ganhar tempo. Olha que depois da conversa, o que é que o Senhor disse para ele? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da... Segura aí, viu? Que lá na frente tem uma resposta para isso. Segura essa frase. Desde a planta do que, irmão? Dos pés até o que, irmão? Ao alto da cá. Isso é que é bom. Isso é que é bom. E você vai entender, mas é bom, pastor? Isso é que é bom. Por quê? Primeiro, ele não tem autoridade de atingir do alto da cabeça a planta dos pés, senão ele estava por cima. Ele veio por baixo, porque ele sempre está embaixo. É por isso que o autor aos Romanos, capítulo 16, versículo 20: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do... Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, de uma chaga maligna. Essa chaga maligna, esse tumor que causou na saúde de Jó, criou-se algumas enfermidades que nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada. E o Senhor me diga aí o horário, viu, pastor? Vamos lá. Olha o que é que diz Jó, no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 7. Quando ele sai e toca em Jó, da ponta dos pés até o alto da cabeça. Olha o que é que Jó vai dizer no versículo número 7. E o versículo capítulo 7, perdão. Versículo 5 e o versículo 8. A minha carne tem fedido de bicho. Alguns dizem que saía tapuru de dentro da carne de Jó. Capítulo 7, versículo 5. A minha carne tem fedido de bicho e de torrões e do pó, e a minha pele está grengada e se fez abominável. Olha o versículo número 6. Os meus dias são velozes. Jó tinha vontade de morrer, irmãos. Ou seja, Jó percebia, os seus dias sendo velozes, que ele estava prestes a morrer. Mas vamos lá. Capítulo 9, versículo de número 18. Olha que a chaga maligna causou em Jó. Nem me permite a respirar. Antes me falta de amargura. Jó nem respirava e estava todos os momentos amargurado, porque não entendia a situação, o problema, a adversidade que ele estava enfrentando. O diabo tomou tudo agora, mexeu na saúde de Jó, nas estruturas de Jó. Mas vamos lá, capítulo de número 14. Capítulo 16, verso 14 depois. Capítulo 16 e verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: o meu rosto, todos estão descorados, de choro. E sobre o que, irmão? Está sobre a sombra da morte. Verso de número, capítulo número 19. Versículo de número 17 e o verso de número 20. O meu bafo se fez estranho, e a minha mulher, e a minha súplica, e os meus filhos
do meu corpo. Agora entenda, um homem que prezava pelo seu higiene, que já era um homem bem sucedido, um empresário, não vai comercializar fedendo, irmão, de toda forma. Mas ele diz: o meu bafo, o meu hálito é estranho, me incomoda. As pessoas ficavam de longe para falar com Jó, porque o bafo de Jó estava terrível. Olha aqui, verso 20. Os meus ossos se pegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus. Pele dos dentes é gengibre, né? É gengibre. Olha só. Os meus ossos se pegaram à minha pele. Será que tinha alguém nessa época aqui mais magro do que Jó? Colaram-se. A pele de Jó já não tinha mais carne. Por quê? Porque os tapuru comia e soltava de dentro da casa. Jó não tinha mais unha para se coçar. Você prova e começar a perder algumas coisas, alguém se levanta e diz: é a mão de Deus, é Deus que está apertando. Eu acho é bom, só queria ser na igreja. É não, meu amigo, é porque o dia da prova, quando Deus chegar com o dia da vitória, é banquete para todo lado, em nome de Jesus. Eu tenho um colega meu, que ele e teve um momento com ele, e eu dei uma repreensão. Ele é um evangelista, eu repreendi ele na mesma hora. Ele está repreendido, meu irmão. Porque aconteceu um negócio com o irmãozinho. Olha, se o irmão empresta, o irmão quer receber. O irmão emprestou no cartão. Houve um problema com ele. O irmão disse: se eu não pagar, se você não me pagar para cobrir, eu vou me prejudicar com o meu cartão. E ele não gostou, porque o irmão disse isso. Dá teus pulos, meu irmão. Aí, o irmãozinho sustentou, o juro cresceu. O irmãozinho ainda pagou R$150 de juros por causa dele, do bolso dele. Aí lá na frente aconteceu algo com o irmão por causa desse cartão, já com outra pessoa. Sabe o que ele disse? Isso é a mão de Deus bem feito. Eu disse: não é a mão de Deus não, meu irmão. Ele: não, pastor. Eu disse: é não. Você quer dever e não quer pagar? E porque aconteceu isso, quer dizer que é a mão de Deus? Quase ficou aqui, pastor. Quase que eu dizia: ele encontrou de pilantra igual a você. Quase ficou aqui, eu vou dizer. Mas como ele é muito, e eu não quis, eu fico aqui engasgado. Porque o problema, irmão, não é pecado comprar fiado. Pecado é não querer pagar. Aí se torna pecado. Então veja, para nós partimos para o encerramento, o fechamento. No capítulo 30 e o verso 30, olha o que é que diz: enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimando de calor. Eu não sei se aqui se trata de uma osteoporose que racha os ossos, né? Que sai quebrando os ossos todinho, né? O Senhor está dizendo: meus ossos, eles estão queimando de calor, estão rachando, e eu não estou suportando mais.
Meu pastor, quando Jó quer dizer alguma coisa, porque o homem tem limite, aí Deus chega perto de Jó e diz: Jó, aonde era que tu estava quando eu firmei o fundamento do universo? Poderá o homem Jó com o anzol, aleluia, pescar um leviatã? Era como Deus estivesse dizendo: Jó, não te preocupa, eu estou no controle da situação, Jó, eu estou te vendo. O bom do crente, que ele mesmo na prova, o seu Deus não perde o controle da situação, aleluia, glória a Deus. Se Deus perdesse o controle da situação, irmão, nós estávamos ferrados na prova. Mas Deus, ele não perde o controle da situação. É você na prova e Deus te vendo, Deus te observando, Deus olhando para você, Deus perto de você, Deus dizendo: eu sou contigo, não tenha medo. Não te espante, eu sou teu Deus. Agora eu vou te abençoar, abrir. Eu sou teu Deus, eu estou chegando para te abençoar. Quem acredita, levanta a mão e glorifica a Deus. Deus vai te tirar dessa situação como você nunca imagina. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe como está a minha situação. Eu não quero saber. Deus sabe e Ele sabe como te tirar dessa. Não perca a esperança. Faça feito Mefibosete, que dizia que era neto de rei e ninguém acreditava na terra de Lodebar. Daqui a pouco chega a charrete. Davi assume todo o reinado de Israel. Aí foi a proclamação: porventura ainda tem alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência por amor a Jonathan? Ziba criou na sua mente e disse assim: eu vou entregar Mefibosete, porque Mefibosete é uma ameaça para Davi. Davi vai ter que matar e eu vou ficar com toda a terra. Aleluia. Aí disse ainda há, aleluia, o filho de Jonathan, aleluia, neto de Saul. Aí Davi disse: onde é que ele está? Está lá em Lodebar, na casa de Maqui, aleluia. Aí parece que o céu, aleluia, comunica com Davi: prepara a carruagem, porque príncipe ele pode estar com os pés quebrados, ele pode estar aleijado, mas o lugar dele é no centro da adoração, em Jerusalém. O que é que o senhor está a dizer com isso, pastor? Não importa se tu esteja em Lodebar, não importa se tu esteja em Naim, não importa se tu esteja nas calamidades, vai haver charrete real de Deus na tua história. Deus vai te chegar e te tirar. Jesus. 5 minutos. 42 de Jó, verso 10, bastante conhecido. Jó olhou para um lado, olhou para outro. Já não aguento mais. Olha Jó, já não aguento mais. Olha, eu não aguento mais. Ai, não aguento mais. Ai, eu não aguento mais. Olha Jó, é o momento, lógico. Ele orou do jeito que está lá, mas eu vou trazer para nós agora, mesmo com a coceira, mesmo enfermos. Eu vou me prostrar diante do Senhor. Eu vou orar ao Deus que fez os céus e a terra. Aí, aleluia, quem sabe o diabo, quando olha e vê assim: Jó, Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos céus. Aí, quem sabe o diabo olha assim e diz assim: Jó, tu ainda está orando pelos teus amigos nessa situação? Aí Jó disse: porque eu sei
O diabo disse: tu sabe o que, Jó? Eu sei o que você não sabe. O que, Jó? Eu estou nessa situação, aleluia. Mas eu sei. Levanta a mão para cima, igreja. Diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive. E por fim se levantará. Agora chega, meu pastor. Quando ele diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará do céu. Deus sopra. Não está escrito não. Isso é uma comparação que eu estou fazendo. Parece que eu vejo Deus soprando. O diabo amaldiçoou Jó por onde? Pelos pés. Aí Deus vem abençoando pela cabeça. Aleluia. Dizendo: aquilo que o diabo amaldiçoou, eu desfaço abençoando por cima da cabeça. Aleluia. Dizendo para Jó: aleluia, a tua vitória não, porque de baixo tu vai pisar na cabeça do diabo. A tua vitória vem de cima do alto. Aí o salmista Davi diz: eu relevo meu olhar para o monte, de aonde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo, quando quer amaldiçoar alguém, é dito, meu irmão. Alguns dias eu nunca vi. E tenho certeza que eu não vou ver. Viu, Lucas? É a frieza da morte. Um diz que a morte vem pelo pé, pelas pernas. Diz alguns que passou pelo vale, que passou. Um negócio segurou na minha perna. Quando eu abri o olho, a morte segurava na minha perna, eu clamei. E se é verdade, eu não sei. Agora, o que é verdade? Que o diabo amaldiçoou Jó de baixo para cima. E Deus abençoou de cima para baixo. Aí, e a bênção foi tão grande. Criou alicerce embaixo. Fez Jó andar em cima da alicerce da bênção. E disse, aí Deus disse: tudo que Jó tinha, que eu tinha. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Casa tá o bichão lá, você não venha não. Eu já estou de posse de vitória. Eu já estou posse de vitória.
expiatório. Passou por esse período de tentação, porque nós não passamos. Esse negócio de pare de sofrer, aí ninguém pode tocar em você. A ver, minha esposa fica pé da vida quando eu digo para ela, eu sou príncipe. Ela não acredita, eu estou falando príncipe no sentido espiritual. Ela não tem que tomar posse, ela diz, eu também sou princesa. Aí a vela não entende, pensa que é príncipe na forma física, material. Aí porque tu é príncipe e a gente mora nesse lugar aqui? Eu digo, porque eu sou príncipe. Se eu não fosse, eu não morava aqui. Se eu não fosse príncipe, eu não pagava aluguel. Eu sou príncipe. Oh, o rei dos reis pagou a tributo. Pedro ali, pesca ali um peixe e paga meu e o teu, vai lá. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe, meu pastor, me perdoe pela demora. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Aplauda Jesus mais forte, igreja. Amém. Glória a Deus. Amanhã tem mais, né? Consagração pela manhã e à tarde, círculo de oração. Bem, continue orando por mim, pela minha família. Ore pela coordenadora, ela está de cama, né? Eu acho que é uma virose, não sei, mas não está muito boa não. Não sei se é diarreia, só o sangue do cordeiro, né? Isso deve ser uma virose, né? Tá só a graça. Tá tudo assim também, né? Pronto, ela tá assim desde ontem. Irmã Rosilene também, né? Eu tava, mas só que ela ficou pior que eu, né? Que ela tá vomitando, tá só a graça, né? Então, continua orando. Fica de pé no nome de Jesus, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amados, sábado a igreja iria para a igreja do pastor Marcos, certo? Mas ele está enfermo e a festividade foi mudada do dia 19 para o dia 26. Amém? Então no dia 26 está em festa em Jardim Brasil, que é o aniversário da Juventude, da Jubrac e a Dobrac. Mas aí a igreja aqui atende esta carta, tá certo? Juntamente com o pastor Tiago, bem, no nome de Jesus. Eu não vou poder estar porque está em festa lá. Ou melhor, eu vou ver como é que eu vou fazer. Porque também a igreja de Santo Amaro, a igreja mãe da nossa igreja aqui, ela nos mandou uma carta, né? Ela nos mandou uma carta e pediu para que eu estivesse. Aí eu vou ver como é que eu faço. A gente divide aqui uma parte, o pastor Tiago vai com uma parte, o diácono Lucas vai com outra, lá para Santo Amaro, e a gente fica em Jardim Brasil, porque a mocidade não quer lá. Aí a gente está orando em nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Para a glória de Deus. E aí a gente continua adorando e exaltando o nome do Senhor. Mais alguma vez eu não tenho, continue orando pelos aqueles que estão enfermos, tá certo? No nome de Jesus. Continue orando pela menina, né, a sobrinha do nosso pastor Tiago, tá certo? Que ainda está internada. Eu falei com ela ontem e continuo orando no nome de Jesus e o Senhor vai dando força. Pastor Tiago vai estar orando, vai estar dando a bênção, vai estar orando, agradecendo e dando a bênção também no nome de Jesus. Amém? Estou sentindo falta da irmã Zorde já, né? Faz acho que uns 15 dias que ela não aparece e ela não. Eu também já mandei mensagem, tudinho, ela não responde, também não chega lá. Acredito que o telefone dela está com problema, tá certo? E o pastor Tiago falou com ela essa semana, ela respondeu bem rápido. Continua orando e a gente vai estar apresentando também a serva do Senhor, amém? No nome de Jesus. Pastor Tiago. Amém. Glória a Deus. Lembrando também, sexta-feira,
temos o culto de instrução e oração e queremos contar com a presença, se possível, de um bom número de irmãos para aprendermos juntos a palavra do Senhor. Na próxima sexta-feira agora eu estarei, Diácono Wellington estará me dirigindo e eu estarei trazendo o estudo. Estou preparando já para sexta-feira. Se Deus assim permitir, nós trazermos um estudo em nome do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus, apresenta a irmã Jordisa, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento, ó Deus, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor. Aleluia, oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Queremos Te agradecer, meu Deus, por esse privilégio, aleluia, que o Senhor nos concedeu nesta noite, de realizarmos mais um culto a Ti, Senhor, e termos recebido o alimento espiritual, a Tua palavra, através do Teu Filho, Teu servo, aleluia, o nosso amado irmão, pastor Oswaldo, Senhor. Aleluia, queremos Te pedir também, Senhor, aleluia, pela irmã Jórdia, Senhor, a qual nós não sabemos o que está acontecendo, Senhor, mas o Senhor sabe, aleluia, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Te apresentamos também essa criança, meu Deus, aleluia, Arielle, Senhor, que continua ainda internada, Senhor, mas eu creio pela fé, Senhor, aleluia, que o Senhor, aleluia, vai dar vitória para a glória do Teu nome, não só essa criança, mas as demais que também estão enfermas, Senhor, aleluia, Te apresentamos todos os enfermos, todos os doentes, Senhor, tanto na área espiritual como na área material. Despede o Teu povo debaixo das Tuas potentes mãos, ó Deus. Nos conceda uma noite tranquila e um sono reparador. É assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja junto comigo digam amém. Amém. A paz do Senhor, vão em paz, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e as divinas consolações do seu Santo Espírito estejam hoje e para todos sempre com a igreja do Senhor. Nós recebemos dizendo amém. Amém. Um abraço, irmãos, vão em paz, em nome de Jesus. Tem fé, a vitória alcança. Na hora da luta ela glorifica, ela ora e canta. A mulher que tem fé é abençoada. Ela profetiza, ela serve a Deus e a Deus agrada. Mulheres de fé, a mulher que tem fé não desiste não. Pra tocar em Jesus, a mulher que tem fé enfrenta a multidão. A mulher que tem fé não deixa de orar. A mulher que tem fé vê Deus cumprir a promessa. Mulheres de fé, a mulher que tem fé não aceita a derrota. Ela crê na vitória, de joelho no chão, com jejum e oração. Mulheres de fé.